Então, excelente. Bora lá, já começar com o pau quebrando, já começar a minha apresentação para quem não me conhece ainda e já analisarmos todas as questões relacionadas à LINDB. Para quem não teve contato com a minha aula ainda, meu enorme prazer em tê-los nessa aula de hoje. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou responsável pela parte de legislação extravagante quanto ao concurso dos senhores. Então, tudo que os senhores precisarem quanto à legislação extravagante, os senhores podem entrar em contato comigo, que dentro ali do máximo possível eu tento auxiliar os senhores, tá ok? Vou deixar aqui o meu contato do WhatsApp, só passar aqui, ó, para quem está conseguindo visualizar na tela, 99818-6382. Podem mandar mensagem no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em respondê-los e tirar a dúvida. Aqueles que, porventura, tenham interesse de mandar mensagem pelo Instagram, pode entrar em contato pelo Instagram. Meu Instagram é professor.luiz01. E fico à plena disposição em auxiliar os senhores naquilo que for necessário para essa jornada até a tão sonhada. Na verdade, já estão aprovados, mas a melhor qualificação dentro da instituição que os senhores pertencem, uma instituição tão bonita e tão honrosa que eu tanto admiro. Dito tudo isso, senhores, bora, sem mais delongas, trabalhar diretamente com aquilo que é importante, que é com o quê? Com a lei, com a LINDB. Eu peguei todas as questões da LINDB que foram cobradas nos concursos do CRS do ano de 2024 e 2023 e trouxe para os senhores, inclusive mapeei alguns tópicos que são importantes, que eles se repetem na variedade de concursos. Quando pegamos EAP, CHO, pegamos também CFS e o CGESP, se eu não me engano, os senhores vão visualizar que alguns assuntos da LINDB tendem a se repetir. Então, esses assuntos eu vou já destacá-los para os senhores para falar, ó, isso aqui cai muito, toma cuidado, isso aqui, se aparecer na sua prova, para não se tornar uma coisa mandada, tá ok? Dito isso, apresentada tal informação, já vamos direto para a análise da primeira questão, vamos direto trabalhar com a nossa primeira alternativa, que é uma questão adaptada que caiu no CFSD do ano de 2023. Ela foi anulada, mas eu dei uma adaptada nela só para que os senhores pudessem entender como essa questão ela pode ser cobrada aí em uma segunda oportunidade. Então, sem mais delongas, a questão ela vai aparecer da seguinte forma. Questão CFSD 2023. Nos termos previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, decreto 4.657, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede. Primeira afirmativa apresentada. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas aqui já estamos trabalhando com o artigo 3º da LINDB. E daqui a pouco eu trato com os senhores sobre esse artigo, que ele é interessantíssimo. E é um dos artigos que tendem a se repetir dentro do CRS. O CRS ele já trabalhou várias oportunidades com esse artigo 3º. Vamos para a segunda alternativa. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar da residência de seus genitores ou naquele em que se encontre. Só falar uma coisa para os senhores. É tendência do CRS sempre falar de domicílio, inclusive na LINDB. Os senhores vão ver nas outras questões que vamos trabalhar que o CRS também trabalhou com domicílio. Depois, vamos para a terceira afirmativa. As meras correções a texto de lei já em vigor consideram-se retificação da lei vigente. Na quarta afirmativa, a lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Na quinta afirmativa, os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Só a título de dúvida. Senhores, lendo essa questão, visualizando o que ela trouxe, qual alternativa que os senhores marcaram? Só para eu saber aqui como que está nosso clima, como que os senhores estão com a LINDB. Após a primeira resposta, eu já vou começar a corrigir a questão. D de Deus. D de... Beleza. Senhores, B de Brasil. Vamos ver aqui. Então, beleza. Já vou começar aqui, já
destrinchar todas as informações que aqui existem. Primeira delas, primeira afirmativa, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Essa previsão está lá no artigo 3º da LINDB, e essa previsão tem caído muito quanto às questões do CRS. O que é que essa alternativa, esse artigo quer falar para os senhores? Que ninguém tem capacidade de falar que não vai cumprir, mesmo o estrangeiro que esteja em território nacional, não vai cumprir a nossa lei porque ele não conhece. Ninguém se excusa. O desconhecimento da lei é inexcusável. Eu não tenho desculpa. Eu não posso criar alguma desculpa falando, olha, eu tenho aqui um passaporte lá do Chile, eu não sabia que essa lei não existia, que essa lei existia no Brasil, eu errei, desculpa. Senhores, mesmo que lá na Constituição fale diferente, mesmo que os senhores tenham visualizado lá no Código Penal outro tópico diferente, na LINDB, pouco importa qual seja a situação, ninguém, absolutamente ninguém, vai descumprir a lei falando que desconhece ela. Por isso que aparece, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Artigo 3º da LINDB, que os senhores podem pegar aí, ó, na apostila dos senhores, os senhores vão visualizar que ele fala sobre isso. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Beleza. Então, já sei que essa primeira alternativa está correta. Candidato está lá, felizão. Opa, essa canetinha que dá umas travadinhas, mas tá igual eu falando, trava. Vamos lá. Depois, segunda alternativa, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar da residência de seus genitores ou naquele em que se encontra. Coisa mandada. Isso aqui é coisa ruim. Isso aqui, ó, é coisa que veio lá de baixo para atormentar o seu sono. Não deixe, não aceite que apareça essa alternativa na sua prova. Deixa eu explicar para os senhores. Quando a pessoa não tiver domicílio, eu vou considerar que ela encontra-se residente ou domiciliada onde ela estiver. Por exemplo, se ela estiver hospedada em um hotel, se ela estiver em uma pousada, se ela estiver em uma pensão, se ela estiver em qualquer local que seja considerado como casa ou seja considerado como residência, pouco seja. O que acontece? Aquele lugar que ela se encontra, mesmo que hospedada momentaneamente, vai ser considerada como a sua ou seu domicílio. Então, para a LINDB, quando eu não tiver a capacidade de encontrar essa residência fixa, eu vou falar que onde a pessoa se encontrar é o local que vai ser classificado como domicílio dela. E já teve outra oportunidade que o CRS também trabalhou com essa questão de domicílio. Então, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada naquele lugar que ela se encontra. Veio o examinador aqui, ó, com aquela maldade, com aquela malícia que só o CRS possui e incluiu essa residência, deixando a alternativa incorreta. Então, já sei que a 2 ela está incorreta. Já sei que essa segunda previsão ela nos traz um erro. Só de olhar aqui, ó, já consigo matar. Eita, volta aqui, caneta. Já consigo matar a ideia que não é nem a letra A e muito menos a letra C. Beleza. CRS é uma mãe. Eu já tenho a resposta, porque eu já sei que a primeira é correta. Então, o candidato vai feliz na letra B e segue por abraço. O candidato marca a letra B e marca a questão correta. CRS tem dessas coisas. Mas vamos analisar a terceira previsão, a quarta e a quinta de uma forma mais rápida. As meras correções a texto de lei em vigor consideram-se retificação da lei vigente. Erradíssimo, senhores. Guardem essa informação, porque todas as vezes que eu tenho uma lei que ela encontra-se em vigor e eu tenho a necessidade de corrigir ela, eu vou falar que então eu tenho uma lei nova. A correção em lei que já encontra-se vigente, a previsão de corrigir uma lei que ela já está vigente, eu vou fazer que ela seja classificada como uma lei nova. Guardem isso, porque foi uma das primeiras oportunidades que o CRS cobrou, mas que ele pode trazer novamente uma pegadinha semelhante. Se eu tenho lei que é corrigida,
Se ela já está em vigor, vou considerá-la como lei nova. Se eu tenho lei que ela está no prazo de vacatio legis, ou seja, ela não encontra-se em vigor, ela encontra-se meramente publicada, eu vou contar um novo prazo para vacatio. Beleza? Então, a partir do momento que eu tenho que consertar aquela lei e ela está no período de adaptação, no período de vacatio legis, eu tenho meramente que contar um novo prazo e, a partir desse novo prazo, eu vou aguardar o tempo correto, o tempo necessário para que possa ser considerada, então, aquela lei. Beleza? Para que ela entre em vigor. Aqui o que ficou incorreto foi essa palavra, retificação, sendo que, na verdade, ela vai ser classificada como lei nova. Na quarta previsão, a lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Senhores, eu só peço que tenham cuidado aqui, porque temos que guardar. Isso aqui os senhores têm que levar para a prova, que é importantíssimo. Essa palavra aqui, ó, disposições a par, é a mesma coisa que complementar. Lembrem-se disso, as disposições a par, a complementar as disposições já existentes, eu vou fazer o quê? Eu só vou acrescentar. Complementar é um acréscimo, complementar é acrescentar. Então não tem nada que revogar, não tem nada que modificar, meramente complementando aquela previsão que já existia. Se eu estou meramente complementando, não tenho que modificar, eu não tenho que revogar a lei. É o que acontece muito com o Código Penal. Quando eu tenho um acréscimo de um novo dispositivo, de uma nova matéria, de uma nova lei no Código Penal, e por esse acréscimo eu não vou revogar o Código Penal. Eu só vou falar que meramente ele está sendo complementado, ok? Então, dito isso aos senhores, vamos para a previsão quinta, e ela vai falar: os governos estrangeiros podem adquirir propriedade de prédios necessários para a construção de sedes diplomáticas ou das sedes dos agentes consulares. Eu só posso ter o governo estrangeiro comprando algum pedacinho de terra no Brasil, se for para construção ou da sede diplomática ou da sede consular. Lembrem-se disso. Eu não posso ter o governo da Venezuela comprando pedaço de terra aqui no Brasil para poder plantar arroz, plantar qualquer coisa que for. Eu só posso ter qualquer outro governo, qualquer outro país comprando pedaço de terra no Brasil, se for ou para a construção da sua diplomacia ou para a construção do seu consulado. Fora isso, em hipótese alguma, eu vou ter a possibilidade de qualquer outro governo, de qualquer outro país, comprar pedaço de terra, bens imóveis em território nacional. Tá ok? Questão fácil, questão tranquila, boa de se fazer. Mas agora o sarrafo vai começar a descer. Então, parabéns para todos aqueles que marcaram letra B. Letra B era a resposta correta. Vamos para a nossa segunda questão, que também foi do ano de 2024, porém ela caiu no CFSD, quadro especialista. Já fazendo uma análise dela aqui, ó, rapidinho. Considerando o decreto 4.657, lei de introdução às normas de direito brasileiro, assinale a única afirmativa correta. Letra A, podem ler no prazo de 10 segundos e eu já vou começar a correção. Letra D, será? Será que temos a letra D como a alternativa correta? E aí, vamos lá já fazer a correção? Os demais colegas conseguiram também acompanhar essa alternativa. Vou explicá-la aos senhores. Letra C, senhora Sargento. Vou começar a explicar essa alternativa, essa questão, porque ela já começa a aumentar o sarrafo. Vocês vão começar a sentir que o CRS, ele não tá bobo, não. Ele não tá trabalhando com a linha, principalmente com coisas simples, não. Bora trabalhar com essa questão e observa, ó, letra B, se aparecer alguém com letra A, aí já fica mais interessante, hein? Já temos letra D, letra C, letra B, e se aparecer alguém com a letra A, daí vamos ter totalmente opiniões divergentes. Coisa muito
maldosa que o CRS fez aqui. Letra B, Simone. Vamos lá, senhores, senhoritas, tenho a falar que o CRS é maldoso. E é nessas maldades que devemos ter cuidado, é nessas maldades que devemos ter muita atenção, porque são palavras pequenas que vão fazer diferença. Mas sem mais delongas, vem cá. Se um brasileiro, na letra A, se um brasileiro domiciliado no Reino Unido vier a falecer, a sucessão obedecerá à lei brasileira, a depender da natureza e da situação dos bens. Peguem o artigo 10º da LINDB e os senhores vão ver ali, ó, na continuidade dele, que ele nos traz a seguinte previsão, que quando tratarmos do defunto, eu vou fazer a divisão dos bens conforme o domicílio do defunto. Senhores, é muito importante gravar isso, mas todas as vezes que eu falar, ó, apareceu uma letra A aí, ó, então já temos várias divergências. Todas as vezes que eu falar sobre, cadê a caneta, filha da mãe? Todas as vezes que eu falar, ô caneta, faz comigo, não? Tá aqui, agora apareceu. Todas as vezes que eu falar sobre pessoa, a regra sobre pessoa é o quê? Se eu tenho pessoa, eu tenho que observar o domicílio. Apareceu a palavra pessoa, mesmo se estiver morta, mesmo se estiver morrido. Se é pessoa, eu tenho que observar qual é o domicílio dessa pessoa. Vem cá, caneta, aparece aqui, minha filha. Não faz isso comigo, não. Hoje é sexta. Dia de alegria. Tá aqui, ó. Você tá aqui, você vai funcionar. Agora não tá funcionando, não. Pera aí, senhores. Agora vai voltar. O que acontece? Apareceu a palavra pessoa. Os senhores podem anotar. Todas as vezes que tratarmos do termo pessoa, pessoa chama domicílio. E todas as vezes que falarmos sobre os bens, os senhores devem entender que quando estivermos tratando dos bens, os bens é no local onde eles se encontram. Então, se eu tenho a pessoa, a palavra correta para trabalhar com a pessoa é o domicílio. Se eu tenho o bem sempre vai ser a lei de onde ele se encontra. Trabalhem dessa forma que vai ficar bem tranquilo, bem fácil os senhores entenderem esse aspecto, essa ideia da LINDB, tá bom? Então, essa primeira alternativa ela ficou incorreta, porque, olha o que ela está falando, se um brasileiro domiciliado, ela já deu a letra aqui, ó, ele encontra-se domiciliado no Reino Unido, automaticamente eu vou ter que buscar a lei do Reino Unido, eu vou ter que buscar a lei daquele país para poder tratar da divisão dos bens. Tá aqui, ó, domiciliado no Reino Unido. A LINDB, no artigo 10º, ela vai falar a lei do país do defunto. Ah, professor, existe uma exceção? Só se a lei do país onde os herdeiros morarem for mais benéfica, que daí eu vou utilizar a lei do país dos herdeiros. Mas a regra é a lei do país do defunto, a lei onde ele encontra-se domiciliado. E a questão foi bem clara em falar que ele estava domiciliado no Reino Unido. E depois falou, obedecerá à lei brasileira. Está errado. Pessoa chama país, ó, pessoa chama domicílio, pessoa chama domicílio. Se ela está domiciliada lá nos Estados Unidos, automaticamente é a lei dos Estados Unidos que vai ser utilizada para trabalhar com qualquer contexto, com qualquer situação sobre aquela pessoa. Agora vamos para a letra B, porque muitos marcaram ela. E ela fala da seguinte forma: chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial que não está sobre recurso. Isso aqui, ó, é coisa mandada, senhores. Coloca o chifrinho aqui, ó, porque é da pior natureza. Pegue o artigo 6º aí. Abram o artigo 6º e observem. O que é a classificação da coisa julgada? Vamos lá no artigo 6º, se eu não me engano, está no parágrafo 3º dele. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão que não caiba mais recurso. Aqui, o elemento colocou, considera-se caso julgado a decisão que não está sobre recurso. Ou seja, chama-se coisa julgada
ou caso julgado, a decisão judicial que não está sob recurso. Professor, mas é a mesma coisa. Não é. Sabe por que não é? Porque é uma decisão judicial que ainda não foi tomada, que ainda não foi realizada ou proferida. Olha que maldade do CRS, que não está ou que não caiba mais recurso é totalmente diferente. É igual a Afonso Pena subindo ou descendo. Existem duas diferenças. Eu tenho que ter muita atenção. Muitos erraram por conta de uma palavrinha simples que o CRS inverteu, que o CRS modificou. Questão CFSD, que daria para o candidato fazer ela tranquilo, mas foi uma mera palavra. Os senhores estão conseguindo visualizar? Os senhores estão conseguindo visualizar onde encontra-se o erro da alternativa? Os senhores conseguem entender? Então, chama-se coisa julgada a decisão que não cabe mais recurso, a decisão que não tem mais possibilidade de recurso. E vem o abençoado e coloca da seguinte forma: não está sob recurso. Ou seja, é uma decisão ainda que ela não foi proferida. Isso chama coisa mandada, das piores ainda. É igual, isso aqui é literalmente aquela cobra mandada que aparece no quintal para picar seu calcanhar. E pega, mas pega de um jeito que dói. Que aí depois você chega em casa, você chora no banheiro depois que você vê o gabarito, que você pensa, não acredito que eu caio num trem desse. Como pode ser assim? Mas é isso que a gente tem que tomar cuidado. É justamente isso que nos separa, às vezes, da tão sonhada classificação para o nosso concurso. Português purinho. Português purinho, purinho. Aqui, o nosso professor de português ele conseguiria até explicar melhor para os senhores sobre essa questão. Beleza? Conseguiu entender o erro dela, conseguiram visualizar a informação, por que ela encontra-se incorreta e como que o CRS foi capcioso em trabalhar com essa questão nessa prova, que até então todo mundo fala, ah, não, prova soldada é difícil, ó, é tranquilo de fazer. Senhores, tá mais tranquilo assim não. CRS está cada vez mais pesando a mão e fazendo com que os candidatos eles tenham a necessidade de trabalhar de forma qualificada, beleza? Então, dito isso, vamos para a letra C. João dos Passos, pessoa em situação de rua, sem endereço fixo, cometeu o crime de furto e precisa ser citado para responder ao processo. Considerando sua situação peculiar para a justiça, ele não tem domicílio e não há meio legal para considerá-lo domiciliado. Os senhores lembram que eu falei agora há pouco sobre essa questão do domicílio, que o CRS ele bate na tecla desse domicílio? Eu falei para os senhores, olha, se o indivíduo não tem um local fixo, onde ele se encontrar, que vai ser classificado como domicílio. Então, se ele está na rua, morando na caixa de papelão, aquele é o domicílio dele, ele vai ser citado naquele local. A Lindbella quer falar isso para os senhores. Quando a pessoa não tem um domicílio, ela vai ser considerada domiciliada naquele local que ela se encontrar. Guardem isso. Se ele estiver morando na rua, domicílio dele é naquele local que ele encontra-se ali, morando não, né? Mas ali, um ponto fixo. Entenderam? Então, voltando aqui para a nossa análise, já sei que também está errado, considero essa situação peculiar. Para a justiça, ele tem sim domicílio, tem domicílio. Letra D, a única que nos sobrou, a única que restou. E ela está onde? Está lá no artigo, para quem quer anotar os artigos, artigo 7º. Sobre domicílio, o artigo 8º, ele traz as previsões na meiuquinha dele. Sobre a letra B, artigo 6º, parágrafo 3º dele. Vamos para a letra D, que vai nos falar: o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante as autoridades diplomáticas ou consulares dos países de ambos nubentes. Quer dizer, simplesmente, que aquelas pessoas que vêm de outro país e quer casar no Brasil, elas podem chamar os representantes dos seus países, respectivos países, para que possam acompanhar o casamento. Não sei para que tem isso na LIND, mas tem. Fala lá no artigo 7º, se eu não me engano, no parágrafo 2º dele, vai falar justamente isso, que quando o casamento de estrangeiros for celebrado aqui, poderá os nubentes, poderá aquelas pessoas que estão casando, convidar os seus ali representantes diplomáticos ou consulares
para que eles possam acompanhar esse casamento. Então, quem marcou a letra D tá de parabéns. Calma aí. Letra D de parabéns. Daí o Rubens, ele nos pergunta, para ficar certo era mudar para não cabe mais recurso? Rubens, para que a alternativa ficasse correta, deveria ela ficar da seguinte forma: chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial que não caiba mais recurso. Só isso. Aí ia ficar fino, bonito. Achou difícil, Jadir? Pois é. É a típica questão que ela vem com coisa mandada. E eu tenho falado, eu tenho batido na tecla. A galera tá achando, não, prova soldado é simples. Senhores, essa prova é do quadro especialista, soldado especialista. Foi uma prova que não veio boba. O CRS não está trabalhando mais com essas questões bobas. Fiquem atentos. Depois que o professor respondeu, eu achei fácil. Seu sargento, justamente, é aquela típica questão que ela não é difícil. Contudo, ela requer atenção. Os senhores têm que treinar muito isso. Os senhores vão ver na prova dos senhores que é a mesma coisa. A prova ela não vai estar difícil, contudo, ela requer atenção. Beleza? Pois é, senhores. Essas questões jurídicas, elas são complexas, porque o CRS cada vez mais tem sido maldoso, capcioso, e assim, são questões que é uma palavrinha que muda tudo. É simplesmente uma palavra que muda o jogo. Então não basta mais decorar, a gente tem que ler, interpretar e depois marcar a alternativa. Só que entra aquela questão do tempo. Vamos para a questão de número 3, CHO 2023, e ela nos trouxe a seguinte afirmativa. Então, percebendo que todas as questões, todas elas são da onde? Do CRS. Nenhuma aqui é de outra banca, beleza? Então, estamos trabalhando diretamente com o CRS. Vamos lá. Terceira questão, ela nos fala da seguinte forma. Considerando que dispõe o decreto-lei, a LINDB, que versa sobre a lei de introdução às normas de direito brasileiro, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. 10 segundos para que os senhores possam responder. Ficou fácil agora, não ficou, senhores? Estão percebendo que são 3 concursos diferentes. Foram 3 provas para datas específicas e diferentes. E nas 3 provas, trabalhamos com um tema importantíssimo, que era qual tema? O domicílio. Observem, uma prova ela foi aplicada no ano de 2024, as demais foram aplicadas no ano de 2023. Então, o contexto do domicílio tem sido muito importante para o CRS. Esse domicílio os senhores devem guardar. E é uma informação bem pequena e bem prática. Então, isso aqui está bem tranquilo de os senhores guardarem. Tenham atenção. Vamos lá. Eu já vou começar a analisar essa questão. Todo mundo já conseguiu visualizar a letra D como alternativa correta, mas eu vou analisar as demais para explicar por que elas estão incorretas. Peraí que eu tomei água e está descendo devagar. Peraí, teve uma mensagem aqui também, senhor Jadir. A do CHO mais fácil que a do soldado. Pois é, pois é, pois é. Temos essas situações. Na letra A, vai falar da seguinte forma: nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 45 dias depois de oficialmente publicada. Senhores, totalmente errado. Eu tenho o TR de estrangeiros que vai puxar o TR de 3 meses. Olha aqui, ó, para não ficar uma coisa mandada para os senhores. Apareceu estrangeiros, tem TR, que se assemelha ao TR de 3 meses da palavra 3. Então é só guardar 3 meses, estrangeiros. Se for em território nacional, daí eu vou trabalhar com o contexto de 45 dias. E questiono aos senhores, já aproveitando a oportunidade, não caiu na prova do CRS, mas pode cair. Senhores, vacatio legis progressiva.
Se aparecer qualquer informação falando sobre vacatio legis progressiva, devemos lembrar que no Brasil não é autorizada a vacatio legis progressiva. E o que quer dizer a vacatio legis progressiva? Onde eu vou ter um estado com um prazo de vacatio legis X, outro estado com um prazo de vacatio legis Y. Não entendi, professor, explica melhor. Saiu uma lei essa semana que falava sobre a Lei Maria da Penha e o sigilo para os processos relacionados à Lei Maria da Penha. O prazo de vacatio legis daquela lei é de 180 dias, mas eu posso aplicar um prazo de vacatio legis daquela lei aqui em Minas Gerais dentro dos 45 ou se não dentro de 60 dias? Não. É um prazo único para todo o país. Então, se é um prazo único para todo o país, não se aplica a vacatio legis progressiva. Não se aplica a vacatio legis progressiva, porque a própria lei fala que a lei entrará em vigor em todo o país. Ela é clara em dizer todo o país, sem diferenciação. Conseguiram lembrar? Consegui guardar, na verdade. Guardem essa informação, porque também é importante. Não há a possibilidade de aplicação da vacatio legis progressiva em território nacional. Tá ok? Dito isso, vamos para a previsão segunda, letra B. Essa pegadinha aqui já está velha, já caiu umas 2 vezes, já caiu tanto no EAP quanto no CHO. Mas olha o que ela vai falar. Letra B. A lei posterior revoga a anterior quando tacitamente, coisa mandada aqui, é quando expressamente o declare. Se há uma declaração expressa, senhores. Aqui, se a declaração, a palavra declaração, ela casa com essa expressa. Então, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Aqui eles colocaram essa palavra parcialmente só para fazer maldade. Isso aqui é coisa mandada também, isso é coisa ruim. Não, onde que eu vou achar isso, professor? Peguem o artigo 2º e vai estar lá nele sobre essa previsão, beleza? Artigo 2º, na continuidade dele, no parágrafo 1º, que eles vão visualizar essa informação. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Vamos para a letra C. A lei, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, ok, a ordem pública, ok, os bons costumes e a jurisprudência. Senhores, deixa eu falar. A chance de aparecer jurisprudência na questão sobre Lindbe é quase zero. Não há somente um artigo, mas mesmo assim ele fala sobre jurisprudência quando ele está falando sobre segurança jurídica. A Lindbe, ela não traz previsão de jurisprudência para os senhores. Se aparecer a palavra jurisprudência, vocês podem ter certeza que o examinador está querendo fazer coisa mandada com vocês. Tenham atenção quanto a isso. Eu quero que os senhores guardem a seguinte ideia, o mnemônico lá do artigo 17. Eu não posso ofender o sob do país. Eu não posso ofender o sob do país. Por quê? Eu não posso ofender soberania, eu não posso ofender a ordem pública e eu não posso ofender os bons costumes. Logo, eu tenho o mnemônico sob. Mas, professor, é igual o sobre de galinha? Não. Na roça existe o sobre da galinha. E o que é o sobre da galinha? É o sobre da galinha. O que acontece? Eu não posso ofender o sobre do país. Eu não posso ofender o sobre, porque eu vou ofender a soberania, vou ofender a ordem pública e vou ofender os bons costumes. Não posso, em hipótese alguma, não posso, em momento algum, ofender uma dessas 3 possibilidades. Tenham também atenção quanto a isso, para que não venham errar na hora da prova. Destacada todas essas informações, apresentar todos esses contextos para os senhores, qual a alternativa a ser marcada como a correta? Olha aqui, letra D. Por quê?
Quando a pessoa não tiver domicílio, considera-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele que se encontra. Foram 3 questões até agora e nas 3 trabalhamos com o mesmo tópico, trabalhamos com a mesma ideia. Então, questão de número 3, caberia o candidato marcar a letra D como resposta correta. Vamos agora trabalhar com CGESP, é CGESP que fala. Enfim, vamos trabalhar, eu não sei a sigla e peço desculpa para os senhores, mas vamos trabalhar com esse concurso que ele aconteceu no ano de 2023, ainda com prova. No ano de 2024, acho que não teve prova, não sei. Questão de número 4, ano 2023, traz a seguinte alternativa. De acordo com o decreto, qual índio? São fundamentos da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, acerca da citada lei. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 10 segundos para os senhores resolverem, enquanto isso eu bebo uma água. Vamos lá, já corrigi ela de uma vez. Questão também bem tranquila. Estou fazendo todas elas junto com os senhores. Olha aqui, ó. Letra C, todos marcando a letra C. Então já vamos fazer a correção. Primeira previsão. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Então, estamos percebendo que o artigo 2º, em seu parágrafo 1º, ele tem uma certa incidência dentro da prova. Já visualizamos ele em outras oportunidades. Então, os senhores devem lembrar sobre essa condição da revogação da lei. Só explicando aqui para os senhores como que acontece, como que funciona essa revogação. Lei posterior, lei nova, revoga a lei anterior. E ela pode revogar por 2 condições. Ela pode revogar de forma expressa e vem no artigo. A lei número tal, 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 revoga a lei de número tal, tal, tal. Isso é uma revogação expressa. Ela está sendo clara em dizer que ela vai revogar. Agora temos a revogação tácita, quando temos aquela condição de ficar incompatível com a lei anterior. Uma lei fala que pode e a outra lei fala que não pode. Como que eu vou fazer? Qual das leis que eu vou aplicar? Sempre eu vou observar a lei nova. Sempre eu vou observar a lei que foi lançada por último. É o que acontece aqui, ó. A lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Lembra que na última alternativa eles substituíram essa palavra aqui, ó, inteiramente para parcialmente. Então tenham cuidado também com tal informação. Tenham cuidado também com tal ideia. Dito isso, vamos para a segunda análise. A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par das existentes não revoga nem modifica. A importância de ler a previsão completa, porque tem candidato que chega assim, ó, e vai, tá na ansiedade. A lei nova estabelece disposições gerais ou especiais a par das existentes, então, tá certo. Isso aqui é que sempre muda, isso aqui que é a pegadinha. Não mudou, que, ó, vou para as alternativas, porque eu já sei que essa está certa. Não, senhor, não revoga. Aí vem o examinador capcioso e coloca, mas modifica. Não revoga nem modifica a lei anterior. Então, também é necessário que os senhores tenham essa análise rápida, porém com cautela. Depois, terceira previsão, salvo exposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido sua vigência. É aquilo que chamamos de efeito repristinatório. O efeito repristinatório, ele é uma exceção, ele é uma excepcionalidade dentro da LINDB. O efeito repristinatório não é automático. Por isso que fala aqui, ó, salvo disposição em contrário. A regra é que a lei
revogada, não se restaura por ter a lei revogadora pedido sua vigência. Só uma explicação rápida para os senhores não esquecerem por que é 50 anos em 5. O que acontece? 2000, 2005, 2010. Lei de 2005 revogou a de 2000, lei de 2010 revogou a de 2005. A lei de 2000 vai voltar? Não, uma vez que morreu já era. Agora, se a lei de 2010 determina a revogação de 2005 e automaticamente determina o retorno da de 2000, aí 2000 volta. Beleza? É isso que é o efeito destinatório, só para os senhores lembrarem, para não esquecer na hora da prova. Vamos para a nossa quarta alternativa. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes, os princípios gerais de direito, a doutrina e a jurisprudência. Não posso aceitar jurisprudência. Jurisprudência na LINDB é coisa mandada, é coisa ruim, é cobra que vai picar o calcanhar. Não existe essa possibilidade. E o CRS, ele tem um fetiche com essa jurisprudência na LINDB, só para induzir o candidato a erro. Quando eu falar sobre o contexto da lei omissa, o juiz ele decide conforme o ACP, analogia, costumes e princípios gerais de direito. Então, o juiz pode dispor do seu poder de julgar? Não, em hipótese alguma. Se não tem lei, ele vai ter que procurar a analogia, ele vai ter que procurar os costumes e os princípios gerais de direito. Nunca ele deve deixar de julgar. Quando a lei for omissa, e ele só vai utilizar o ACP quando justamente essa lei for omissa. Quando eu tratar daquela situação que ele não tem mais recurso, ele não pode utilizar ali no seu poder discricionário. Só quando a lei for omissa. Então, todos aqueles candidatos que marcaram a letra C como a alternativa correta brilharam, foram muito bem. Caberia ao candidato marcar a C como correta. Por quê? Porque aqui, ó, previsão primeira, conforme a letra da lei, e também previsão terceira, conforme a letra da lei. Professor, onde que está isso? Artigo 2º, lá no seu parágrafo ou inciso 3º. Artigo 2º, parágrafo 3º. Tá bom? Tá conseguindo acompanhar? Bacana demais, sem nenhum estresse, só um quadro todo maluco, mas, entretanto, todavia, é uma maluquice que faz sentido. Vamos seguindo. Previsão número 5, ou questão de número 5. Aqui já estamos trabalhando com EAP, terceiro sargento, e a prova foi aplicada no ano de 2023. Era para ler a LINDB e procurar a alternativa incorreta. 5 segundos para os senhores lerem e a gente fazer ela. Temos alternativa B, temos alternativa C também. Já vou começar a correção e já vamos analisar todas essas. Excelente, Jadir. Excelente. Muito bem. Fico feliz. Então, vamos lá para nossa análise. É a incorreta. Senhora Sargento, é incorreta. Vamos lá. Sim, senhores. E tem que tomar cuidado com isso aqui, viu? Senhores, os senhores estão percebendo que os senhores conhecem da matéria, que os senhores têm um livre domínio da matéria, porém, o cansaço e também a ansiedade tiram um pouco da atenção, e isso acontece muito na hora da prova. Tenham cuidado. É importante que os senhores descansem no sábado, é importante que os senhores cheguem bem na prova, para não acontecer essas leves incorreções e acabar chegando uma questão que, às vezes, é aquela questão que você fala, não é possível que eu errei ela. Mas vamos aqui, ó. Voltando. E, senhores, tirem da cabeça a pressão também. Ah, eu tenho que passar, tem que ser nesse. Eu já fiz toda a minha projeção de vida, porque é tudo no tempo de Deus. Não adianta. Vamos lá. Letra A. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Daí, senhores, artigo 28. Tem sido queridinho também do CRS nos últimos anos, tá? Vocês vão ver que nas questões do ano de 2024, ele teve uma incidência muito boa mesmo.
que acontece? Artigo 28. Eu tenho que falar que o agente responde pessoalmente em caso de dolo ou erro grosseiro. Eu não posso trabalhar com contexto de culpa. Culpa é coisa mandada, é coisa ruim. Eu tenho que trabalhar que o agente público responde pessoalmente em caso de dolo ou erro grosseiro. Beleza? Deixa eu ver, Gilmar. Ô, gente, eu fico feliz demais. Seu sargento, receber esse elogio, receber o elogio de todos os senhores, para mim, é muito importante, em decorrência da admiração que eu tenho por todos os senhores e também em decorrência de todo o respeito, porque os senhores já são pessoas vividas, os senhores estão fazendo o máximo dos senhores para buscar uma qualificação dentro da instituição, e eu sei o quanto que isso é sério. Então, eu fico muito feliz mesmo em saber que vocês têm esse sentimento por mim e saiba que é recíproco e, além de tudo, eu admiro muito a instituição que os senhores trabalham e sempre vou falar isso, que é uma instituição que eu sonhava em ingressar, mas os planos de Deus não podem ser questionados. Cabe a ele a decisão das nossas vidas. Vamos lá, deixa eu ver, raio S. Parece uma coisa boba, faço assim. Se pede incorreto é porque tem 3 corretas, como sempre estudamos letra. Excelente, excelente. Já vai sabendo, opa, então aqui eu já tenho 3 alternativas que estão corretas. Deixa eu ler todas elas para que eu possa depois fazer a questão. Só vamos voltar aqui, artigo 28, letra A. Depois, letra B. Para que uma sentença proferida no estrangeiro seja executada no Brasil, é suficiente que ela tenha sido proferida por um juiz competente e homologada pelo. Olha aqui que maldade. STJ. Senhores, lembram nas aulas anteriores, na verdade, nas aulas dos outros cursos que eu sempre falava para os senhores, o CRS vai trabalhar com isso em algum momento. Ele veio e trabalhou. Ele não teve vergonha de colocar a alternativa relacionada ao artigo 15 da LINDB, que é gostoso substituir isso aqui, ó. E muito candidato fica confuso. O que acontece? Homologação de sentença estrangeira pela LINDB cabe ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, e não ao STJ. Beleza? Homologação cabe ao STF. Vou até anotar aqui, ó, porque tem a seguinte situação. O STF. E se for o reexame da sentença de. Vou colocar o D aqui de divórcio, viu? Reexame da sentença de divórcio, aí sim, STJ. Os senhores vão pegar essa informação do reexame aqui, ó, lá no artigo 6º. Opa, desculpem, lá no artigo 7º, parágrafo 6º. Tá lá que os senhores vão ver essa informação. Beleza? Excelente, sensacional. Depois as demais alternativas, só para recapitularmos, ninguém se exclui de cumprir a lei alegando que não a conhece e não se destinando à vigência da lei temporária. A lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Questões bem tranquilas, bem fáceis de trabalhar. O candidato deveria marcar a letra B para ficar feliz e ter uma pontuação ainda maior lá no EAP. Vamos para a nossa questão de número 6, EAP do ano de 2023, prova era prova de sargento. Conforme a lei de introdução às normas de direito brasileiro, terá efeito imediato. Ah, tá. Eu comi uma parte aqui. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados exceto. Então, aqui estamos trabalhando diretamente com o artigo 6º, tá? Artigo 6º. Oh, vou deixar aqui destacado para os senhores. Maior incidência até agora dos artigos. Artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 6º. Esses aqui, ó, tem ganhado na incidência. O artigo 28 também. Mas eu vou falar de mais artigo daqui a pouco. Vamos lá. Então, diretamente com o artigo 6º. Quando o ato já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo que se efetuou.
ato jurídico perfeito. Ô, gente. Depois, letra B. Quando os direitos que seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo o exercício tenha termo prefixado ou condições pré-estabelecidas inalteráveis a arbítrio de outrem. Estamos falando do direito adquirido. Ato jurídico perfeito, quando o ato já se consumado conforme a lei vigente, ou seja, respeitou todas as previsões e determinações legais. Letra C, quando a decisão judicial já não caiba recurso. Beleza? Quando a decisão judicial já não caiba mais recurso. E letra D, quando ela seja incompatível com a lei posterior. Aqui eu estou falando sobre revogação de lei. Olha que coisa mandada. E não sobre a aplicação de efeito imediato da lei. Toda lei em vigor, ela terá aplicação, ela terá efeito imediato, respeitado ato jurídico perfeito, respeitado o direito adquirido e respeitado também a coisa julgada. Ok? Questão de número 6, caberia o candidato marcar a alternativa D como a correta, D de Deus. Agora vamos para a questão de número 7. Está acabando? Está acabando. Calma aí. Os senhores vão ver que está acabando. Só minha caneta que voltou a dar problema. Aqui, ó, letra D. Dito isso, vamos para a questão de número 7, senhores. E a questão de número 7 é da prova tenente, EAP, o ano 2023. Então, de acordo com o decreto-lei, com a lei de introdução, a lei em vigor terá efeito. Aqui, já temos que ter uma maldade maior, porque cabe também trabalhar com o artigo 1º, cabe trabalhar com o artigo 6º. Letra A. Em 45 dias após sua vigência, observadas as restrições previstas no decreto-lei. Letra B, imediato geral, respeitar as atos jurídicos perfeitos, direito adquirido e a coisa julgada. Letra C, imediato e restrito, em qualquer das circunstâncias, podendo modificar ou extinguir os direitos. E letra D, em 35 dias aqui já vê que é coisa mandada, é coisa ruim. Vamos lá explicando passo a passo. A lei, ela terá efeito imediato e geral. Todas as vezes que eu falar lei em vigor, ou seja, lei que já está sendo aplicada, guardem isso, a palavra, lei em vigor, é porque ela tem efeito imediato e geral. Não entendi, professor. Se a lei está em vigor em nosso território, ela já é aplicada de imediato. A lei entrou em vigor hoje, então ela já é exigida, ela já é aplicada hoje. Ela tem efeito imediato, ela vai ter efeito geral, porque em todo o país eu vou aplicar essa lei em todo o nosso território nacional, tá ok? Depois disso, não adianta. As demais estão falando sobre questão do artigo 1º, as demais estão falando sobre outros artigos. E a lei que encontra-se em vigor, automaticamente ela tem efeito imediato e geral. E quando eu falar que ela tem efeito imediato e geral, ela vai respeitar 3 condições: ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. Ou seja, tudo aquilo que foi resolvido no passado. Tudo aquilo que foi resolvido no passado fica no passado. Tá ok? Caberia o candidato aqui marcar a alternativa B. Então, percebendo que conforme passa as nossas conversas, a LINDB ela fica mais fácil. Essa letra A é aquela típica situação que tem que ter cuidado, porque parece, mas não é. É quando o indivíduo ele é novo e ele vai para o carnaval. E ele está ali com toda a vontade de curtir o carnaval. A depender do momento e do local que ele chega e frequenta, ele tem que ter cuidado, porque parece, não é. E a integridade física, a depender, pode ser não preservada e vai de cada pessoa. Vamos lá. O que acontece? Só para explicar rapidinho aqui o nosso colega. Aqui, ó. Em 45 dias após sua vigência, pega lá. Se ela já encontra-se vigente, ela já encontra-se sendo aplicada. Eu não tenho que falar
de vacatio legis de lei que já encontra-se vigente ou já encontra-se em vigor. A vacatio legis, ela é aplicada para a lei publicada. Se aparecer essa informação que a lei ela encontra-se em sua vigência, não existe necessidade de vacatio legis, tá bom? Então, se eu falo que a lei ela encontra-se vigente, automaticamente eu excluo essa ideia relacionada a vacatio legis. E outra coisa, eu tenho que observar, em 45 dias após a sua publicação em um órgão oficial, em um meio oficial, beleza? Então, publicamente, ó, oficial, deixa só o cartão tá passando aqui, aí chega a consideração, oficialmente publicado. Oficialmente publicado. Imprensa oficial, ou melhor dizendo, o site do Planalto ou qualquer outro site que tenha essa capacidade, tá ok? Então guardem isso também, porque é importantíssimo trabalharmos com esses tópicos. Dito isso, letra B, vamos para a questão de número 8. E aqui temos EAP Sargento, e aqui primeiro Sargento. Considerando o conteúdo do decreto da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, analise as assertivas adiante e em seguida responde o que se pede. A primeira delas vai falar 10 segundos para os senhores poderem responder. Letra C, beleza. Os demais colegas também, letra C. Senhores, olha o quão é capcioso o CRS quanto a essa questão de alternativa a ser marcada. Vamos lá, e os senhores vão entender. Senhores, leiam novamente a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D. Olha aqui, ó, olha a maçaroca que o CRS faz. 3 das assertivas são falsas. Depois, 2 das assertivas são falsas. Todas as assertivas são verdadeiras. Apenas uma das assertivas é falsa. Deixa eu explicar aos senhores aqui. Vamos lá. Pegando aqui a primeira previsão. Para que uma sentença proferida no estrangeiro seja executada no Brasil, não é necessário ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui eu já trabalho com o artigo 15. E eu tenho, sim, a obrigatoriedade que tenha sido homologado pelo STF. O examinador ele quis pegar o candidato na curva aqui, ó, com esse não. Porque lá na letra da lei está falando, para que uma sentença seja proferida no estrangeiro, seja executada aqui no Brasil, é necessário ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, na previsão segunda, então já achei uma afirmativa que é incorreta. Na previsão segunda, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os princípios gerais de direito. Aí ele tira aqui, ó, não podendo levar à consideração dos costumes. Lembra que eu falei para os senhores terem cuidado com essa lei omissa, que ela aparece lá no artigo 4º, ela tem uma incidência muito boa, então os senhores têm que ter muita atenção quanto a ela. O artigo 4º ele vai falar, quando a lei for omissa, o juiz decidirá conforme a CP, analogia, costumes e princípios gerais de direito. Quando a lei for omissa, aplica-se o ACP. Beleza? Então aqui tá errado, coisa mandada. Vamos para a terceira previsão. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade,
terão eficácia no Brasil quando chegarem a ofender a ordem pública. Senhores, novamente, CRS fez o quê? Só tirou a palavrinha. Não terá ou não terão eficácia. Se fere o sob, não se aplica. Ferir o sob do país não se aplica. Soberania, ordem pública e os bons costumes, principalmente os bons costumes, pois somos sujeitos íntegros. Beleza. Já tem 3 previsões. Não, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências bem comuns. Isso aqui cai muito pouco, mas quero que os senhores entendam da seguinte forma. Sempre que o juiz for decidir um caso, ele tem que decidir conforme o objetivo da lei. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. O que a Lei Maria da Penha ela protege? Ela protege a mulher em situação de violência doméstica. Então, o juiz ele tem que aplicar o que é importante para a Lei Maria da Penha. Pouco importa a opinião dele sobre aquele caso. O que ele vai aplicar é as disposições legais, é aquilo que está previsto dentro da lei. Beleza? Depois, vamos na continuidade. Então, está correto. Previsão certinha, conforme o artigo 5º. Vamos na continuidade. Chama-se coisa julgada ou caso julgado, a decisão que já não caiba mais recurso. Deixa eu olhar aqui, ó. Todas as afirmativas são verdadeiras, errado. 2 das assertivas são falsas, também errado, porque são 3. 3 das assertivas são falsas, correto. Aqui, ó, eu vou pegar, deixa eu ver se os senhores seguiram da maneira correta. 1, ok. 2, ok. E 3, excelente. Tá muito bom. Muito bom, estou feliz em ver esse desempenho dos senhores. Resolvida a questão de número 8, vamos continuar, porque temos mais coisa para fazer. Caberia recurso no caso Daniel. Se você depois quiser discutir o recurso dela, a gente trabalha. Se ele marcar, vamos lá, para algum candidato, legaliza questão, no caso inteiro, se ele marcar 2 falsas, também não está errado. Sim, 2 das assertivas são falsas. Quando for assim, o que devemos fazer? Sempre buscar a mais correta, a alternativa mais correta. Mas concordo com você, Daniel. Se eu não me engano, eu lembro que eu analisei os recursos dessa prova e o CRS não anulou ela. Vamos voltar aqui. Questão de número 9. Caberia ao candidato buscar a alternativa incorreta. E a questão de número 9, ela trazia a seguinte classificação. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Lembra que eu já falei para os senhores que esse artigo 28 ele tem uma certa atenção do CRS? Lembrar, o agente responde por sua opinião técnica. Ele vai responder pessoalmente. Pode ser que o CRS substitua essa palavrinha aqui, ó, para subsidiariamente, ou se não, de forma solidária, solidariamente. Errado. Ele responde pessoalmente por suas opiniões ou decisões em caso de dolo ou erro grosseiro. A Lindbe é chata, mas ela não tem culpa. Lembre-se disso. Não existe classificação de culpa na Lindbe. Ela é chata, mas ela não tem culpa. A Lindbe é chata, mas ela não tem culpa. Tá ok? Letra B. Não conhecendo a lei estrangeira, não poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto de lei em vigência. Aqui temos a previsão lá do artigo 14. E eu já vou falar sobre ela para os senhores. Letra C, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido sua vigência. Falamos sobre isso há um tempo atrás. Estão percebendo que alguns artigos eles se repetem muito? Artigo, na verdade, artigo 2º, parágrafo 3º. Artigo 2º, parágrafo 3º. Letra D, é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou que tiver que ser cumprida a obrigação. Está domiciliado, a pessoa está no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Só deixa eu explicar aos senhores, porque essa previsão está no artigo 14, e ela é importante para vocês pelo seguinte fato.
que acontece? Não conhecendo a lei estrangeira, não poderá o juiz exigir de quem invoca prova de seu texto vigente. A questão é a seguinte, a Lindbergh ela vai falar, todas as vezes que o juiz ele desconhecer essa lei estrangeira, ele pode sim obrigar o réu, ele pode sim obrigar a pessoa que demonstre que essa lei existe. Então ele vai falar, olha, é uma lei lá dos Estados Unidos, eu não sei como que ela funciona. Você, réu, você, autor, vai ter que provar para mim se essa lei, ela de fato é aplicada lá, como que ela funciona. Eu não tenho que buscar, eu não tenho que correr atrás de nada. Se você quer que eu aplique ela em nosso território, então você demonstre como que ela funciona nos Estados Unidos e eu vou visualizar se existe reciprocidade entre os países para que assim eu possa aplicá-la dentro do nosso território. O juiz, ele tem a capacidade de exigir. Lembrem-se, o juiz é semideus, ele pode exigir tudo. E aqui falou, não conhecendo a lei estrangeira, não poderá. E, na verdade, lá no artigo 14 vai falar, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do seu texto de vigência. Então, caberia o candidato aqui marcar a alternativa, deixa eu colocar aqui, letra B. Vamos dar continuidade, está acabando. Só mais um minutinho. A prova era CFS do ano 2023. Seguinte afirmativa. Considerando que dispõe o decreto, a LINDB, para ficar melhor, respondo que se pede. Primeira previsão. As correções a ter de lei já em vigor não fazem considerar uma lei nova. Vocês lembram que fizemos uma questão agora há pouco falando sobre esse mesmo tema? Todas as vezes que eu corrigir lei que já está em vigor, considera-se lei nova. Lembre-se, todas as vezes que eu tenho a necessidade de corrigir o texto da lei, porém ela já está em vigor, eu vou considerá-la, eu vou tratá-la como lei nova. Beleza, as correções a ter de lei já em vigor consideram-se lei nova. Depois, segunda previsão. O juiz poderá exigir de quem invoca a lei estrangeira prova de seu texto de lei em vigência. Artigo 14. Ó, para os senhores verem. Trem interessante. Primeira era uma prova EAP do ano de 2023. Depois, prova CFS, ano de 2023. CRS repetiu assuntos. Beleza. Terceira previsão. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Se ofender o sob, não pode. Se ferir o sob, nos machuca. Então, eu não posso aplicar. Ferir o sob, machuca. Beleza? O que acontece? Não posso aplicar qualquer decisão estrangeira se ferir soberania, ordem pública e os bons costumes. Correto? Depois, quarta previsão. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas somente em caso de dolo. Dolo ou erro grosseiro, senhores. Dolo ou erro grosseiro. Artigo 28, em mais uma questão se repetindo. Letra A. Aí vamos lá. Tivemos algumas alternativas aqui a serem marcadas. Primeiro apareceu letra C, B, depois letra C. Deixa eu só explicar. Aqui, ó. Deixa eu só pegar para os senhores, para que vocês possam entender de uma forma melhor. Terceira previsão está correta, ok? Então vamos voltar nela aqui. Na 9? Nessa 9 ou na 10? Vamos lá, senhores. Deixa eu pegar aqui para que os senhores possam entender. As correções a texto de lei em vigor não fazem considerar uma lei nova. Na verdade, faz considerar. Então, já elimino todas que têm a previsão. Depois, o juiz poderá exigir de quem invoca a lei estrangeira prova do seu texto de lei em vigor. Correto. Vocês lembram que eu falei? Agora há pouco, eu trouxe a ideia. O juiz, ele é um semideus, ele pode tudo. Ele pode exigir da pessoa que quer trazer uma lei estrangeira que ele demonstre que aquela lei funciona. Então, ó, já sei, a 2 está correta. Ok. Porém, calma aí, eu tenho que saber se a 3 também está correta. Aqui, ó, 2 está correta. Eu tenho a alternativa C e tenho a alternativa A. Aí a 3 ela vai falar,
as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Se ofendeu o sob, se feriu o sob, não aplica no Brasil. E é justamente isso que está falando. Olha aqui, ó. Ofendeu o sob, não se aplica no Brasil. Então, somente as assertivas 2 e 3 estão corretas. Ok. A quarta está incorreta. Onde que está isso, professor, sob? Se eu não me engano, está lá no artigo 17. Peguem aí o artigo 17. Senhores vão. Agora os senhores conseguiram entender? Ou ainda assim ficou confuso? Vamos lá. Nádila, você perguntou a previsão quarta está incorreta por quê? Deixa eu explicar aqui, ó. Eu tenho uma condição restritiva. Olha no final dela o que vai falar. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas somente em caso de dolo. Não. Em caso de dolo ou erro grosseiro. Grosseiro. Então, nossa. Então eu tenho alternativa sobre dolo ou erro grosseiro. Conseguiu visualizar? E aqui eu tive uma palavra que restringiu, entendeu? Olha a maldade CRS, isso aqui meu Deus. Mas a galera lá é muito boa na elaboração das questões. É onde que devemos ter cuidado, é onde que devemos observar muito bem o que tem sido nos exigido. Bacana até agora, tranquilo, favorável, vamos seguindo. Tá acabando, viu, gente? Eu juro pra vocês que tá acabando. Não sei quando vai acabar, não, mas vai acabar daqui a pouco. Deixa eu ver. Tá quase acabando. Vamos lá. Questão de número 11, CHO 2024. Caberia o candidato procurar a alternativa incorreta. 10 segundos para vocês fazerem ela e eu beber minha aguinha. Excelente, muito bom, muito bom. É isso, fatiou, passou e cortar fino. Senhores, já vamos começar a correção, porque aparece da seguinte forma: os governos estrangeiros, e aqui o candidato tem que procurar a incorreta, então já sei que tem 3 alternativas corretas. Os governos estrangeiros poderão adquirir propriedade dos prédios necessários para construção das sedes diplomáticas ou sedes consulares. Então está correto aqui, eu já até destaquei esse tempo para os senhores, não vou delongar. O governo de outro país só pode comprar terra no Brasil para construir o consulado ou sua sede diplomática. Letra B, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Ok, primeira previsão, artigo 2º. Depois, ao aplicar a lei, o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige, bem como as exigências do bem comum. Aí fez um misto do artigo 2º com o artigo 5º. E está corretíssimo, Ctrl-C e Ctrl-V dos dois. Depois, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade, o direito de família. Todas as vezes que eu falar a palavra pessoa, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com o contexto pessoa, o quê? Domicílio. O domicílio chama a pessoa. O domicílio vai trabalhar com essa pessoa. Tenham atenção quanto a isso. O domicílio trabalha com a pessoa, ou a pessoa trabalha no domicílio. Beleza? Aí depois vem aqui letra D, a homologação pelos STJ. Para quem acompanhou minhas aulas no ano passado, eu batia na tecla, o CRS vai começar a trabalhar muito bem
com esse STJ. Então, tenham atenção. E eu acredito muito que o CRS vai trabalhar muito para as próximas provas com aquela questão do sobre ofender a soberania, ordem pública e os bons costumes. Então, tenham cuidado também com o Agora, acredito que a bola da vez vai ser o A homologação pelo Superior Tribunal de Justiça trata de um requisito para a sentença proferida no estrangeiro seja executado no Brasil. Na verdade, é o que? STF, Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Dito isso, vamos passar. Caberia o candidato marcar a letra D de Deus. Tá acabando. Penúltima questão. Na verdade, última questão. Aparece da seguinte forma: sobre a LINDB, marque a alternativa correta. É uma questão do EAP de 2022. As autoridades públicas não devem atuar para aumentar a segurança jurídica. Olha, um requisito básico, um dos princípios da LINDB é justamente o quê? É justamente trabalhar com a segurança jurídica. Tenham atenção quanto a isso. Então, se veio aqui falando não aumentar a segurança jurídica, está errado. Deixa eu ver. Raio S. Casos recentes do Robinho e Daniel Alves têm levado esse texto de lei. Daí, o que acontece, senhor Raio S? Eu tenho a Constituição e tenho a LINDB. Não leve em consideração o que tem sido passado pela televisão. Porque eu tenho essa mesma homologação na Constituição e também na LINDB. Só lembra do que está na LINDB. Por quê? Na Constituição está diferente. Eu não vou falar para os senhores como está na Constituição para não confundir a cabeça dos senhores, beleza? Para a prova que os senhores vão fazer, suficiente o que consta da LINDB. Mas depois eu troco ideia sobre isso. Vamos lá, alternativa correta. E o nosso artigo 28, novamente aparecendo de forma consagrada e gloriosa, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Isso aqui, bom, questão dada, gostosa de fazer. Estou brincando, uma questão que demandava também atenção. Letra C. Não há possibilidade do agente público responder pessoalmente. Não, gente, é o artigo 28, está aqui, ó, bonitinho. Depois, letra D. O crime será doloso quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Tá certo que é o Código Penal, mas o cara ver a alternativa correta na letra D é meio perigoso, porque estamos falando de crime doloso. E quando falamos de imprudência, negligência ou imperícia, tratamos do crime culposo. Passando aqui. Senhores, o que acontece? Corrigimos todas as questões da LINDB que foram cobradas no ano de 2023 e no ano de 2024. Eu vou dar aos senhores um intervalo de 15 minutos para que os senhores possam beber uma água, para que os senhores possam ir no banheiro. E daqui a pouco voltamos com questões de direito constitucional, beleza? Então, eu agradeço a atenção dos senhores até aqui. Daqui a pouco, retornem aqueles que vão fazer as provas que caem em direito constitucional, para que possamos fazer nossas questões de direito constitucional. Aqueles que não têm direito constitucional, agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado da aula, fico à plena disposição para qualquer eventual dúvida. Simone, desculpa, eu esqueci de falar, a letra B é a alternativa correta. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenha auxiliado os senhores naquilo que era necessário para o conhecimento. Nosso próximo bloco